Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, na tarde de hoje tivemos aí uma notícia não tão boa assim de um ex-técnico do Vasco que está pedindo a impugnação da recuperação judicial do Vasco. Vamos falar disso aqui no nosso vídeo, você vai entender essa situação aqui em detalhes. É uma parada aí, uma treta pesada aí pro Vasco, vamos falar disso. Também vamos falar aqui de jogador que foi convocado para o Mundial Sub-20, vai desfalcar o Vasco, e também o Vasco peitando a CBF e não liberando um jogador para esse mesmo Mundial. Vamos falar também do péssimo retrospecto do Vasco no Maracanã e muito mais agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aí do nosso canal. Muito obrigado sempre a galera que está acompanhando no nosso canal. Também tem aquele recadão rápido aí para você, meu amigo. Você que curte camisa retrô, curte mantos aí do Vasco, gosta de produtos de qualidade, camisas em alta qualidade, né, com a cruz bordada, né, como tem que ser sempre, né, na camisa do Vasco. Esse recado é para você mesmo, cara. Você aí, vascaíno exigente, que curte produtos de qualidade. A gente está trazendo aqui no nosso canal produtos aí da linha retrô do Vasco. Vou deixar na descrição do vídeo essa baita dica, confere lá. Muitos vascaínos já estão adquirindo aí essas camisas, né? Tem a camisa do Mauro Galvão, uma belíssima camisa, cara. Impecável a qualidade daquela camisa. Como eu falei, link na descrição, confere aí. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí para o nosso vídeo, cara. Novidades aí do Vascão e também tivemos um dado importante. Infelizmente, o Vasco vem passando pela sua pior fase, uma das piores, se eu não me engano, na história, quando o assunto é jogar no Maracanã. Segundo um levantamento feito pelo Globoesporte.com, o Vasco busca encerrar o maior jejum sem vitória nesse novo Maracanã. O Vasco teve uma sequência de 2023 até 2025 sem vencer no Maracanã. A última vitória do Vasco foi em 2023, em agosto de 2023, quando derrotou o Atlético Mineiro por 1-0. Na época, quem marcou o gol do Vasco sempre é ele, né, cara? O salvador da pátria, né? Serginho, meu amigo. Ele que foi responsável para o Vasco não cair de divisão e também foi responsável pela última vitória do Vasco no Maracanã. Lamentável, né, cara? Um estádio aí que é do Vasco, o Vasco sequer manda seus jogos lá. Eu acho que o Vasco nunca esteve tão longe do Maracanã como está hoje, né? O vascaíno nem mesmo trata o Maracanã como a nossa casa. Fato que é, a casa do Vasco é o Maracanã, é São Januário, porém o Vasco é praticamente expulso do Maracanã, né? Não tem a possibilidade de jogar lá. Infelizmente a diretoria também parece que não demonstra tanta vontade assim de brigar pelo Maracanã. Mas falando do campo, o Vasco infelizmente não consegue vencer desde esse jogo contra o Atlético Mineiro. De lá para cá foram vários clássicos onde o Vasco não conseguiu sequer vencer Flamengo, Fluminense e até mesmo o fraquíssimo Nova Iguaçu. E o Vasco desde 2023 que não vence uma partida sequer no novo Maracanã. E com certeza um jejum muito grande para o Vasco em clássicos quando enfrenta o Flamengo também, né, que é o nosso adversário de domingo, né? A última vitória foi justamente no mesmo ano de 2023 pelo Campeonato Carioca com aquele gol de fora da área lá do Pumita Rodrigues. Quanto tempo tem isso, cara? Quase 3 anos que o Vasco não vence o Flamengo. É um absurdo essa discrepância que tá virando esse clássico. E aparentemente, se jogar da maneira que jogou contra o Ceará, vai para mais tempo aí sem vencer o Flamengo no Maracanã e sem vencer também qualquer tipo de jogo no Maracanã, né? Infelizmente, retrospecto aí muito desfavorável para o Vasco e torcemos para que isso seja mudado no domingo, né? Que domingo a sorte esteja do nosso lado e que o Vasco consiga vencer o Flamengo, que no jogo de hoje, jogo da Libertadores lá do Flamengo, o Flamengo se desgaste muito, né? Comenta aí o que você acha desse retrospecto ridículo do Vasco quando o assunto é jogos no Maracanã e principalmente em clássico contra o Flamengo. Bom, pessoal, hoje tivemos a convocação oficial aí da seleção Sub-20 para o Mundial Sub-20 que vai acontecer nesse mês mesmo de setembro. O Vasco aí tinha a possibilidade de ter 2 jogadores convocados. Um desses atletas é o Leandrinho e ele foi convocado. É o único jogador do elenco atual do Vasco que vai representar o nosso clube nesse Mundial. O técnico Ramon Menezes convocou esse jogador, porém o outro jogador que seria convocado era o Ryan. O Vasco entrou em contato com a CBF e disse que não liberaria o atleta para esse Mundial, já que se trata de um jogador titular do Vasco, um jogador extremamente importante aí para o nosso clube e ele iria desfalcar o Vasco por um longo período, né? Já que a competição será disputada nesse mês de setembro, iniciará no dia 27 e vai até dia 20 de outubro. Com certeza o Vasco corria um sério risco de perder por quase um mês um dos seus principais jogadores. Certamente aí o Vasco fez o certo ao não liberar o Ryan e conseguiu aí
o aval da CBF, e a CBF também não quis entrar numa briga aí com o Vasco pela liberação do atleta e entendeu o pedido do clube. Leandrinho, por sua vez, nem vinha sendo utilizado pelo Diniz, vai desfalcar o Vasco aí durante esse período, o período que a seleção brasileira ainda estiver disputando a competição. Comenta aí o que você acha dessa não liberação do Ryan e o Vasco finalmente aí não liberando jogadores para a CBF. Bom, pessoal, na tarde de hoje tivemos aí uma notícia envolvendo o ex-treinador do Vasco, Alberto Valentim, cara. Olha só, quanto tempo tinha que eu não ouvia falar do Alberto Valentim. Ele que tá figurando aí por clubes pequenos, né? Tá treinando vários clubes pequenos aí na sua carreira. Já tem muito tempo que a gente não ouve falar desse treinador. Porém, ele voltou ao noticiário do Vasco, só que dessa vez cobrando o clube na justiça e pedindo a impugnação da recuperação judicial do clube. De acordo com o podcast Cruz Maltino, que trouxe essa informação com detalhes, trazendo aí uma matéria bem completa sobre essa atual situação do Alberto Valentim e o Vasco, o técnico, por sua vez, já entrou com uma impugnação de crédito na recuperação judicial do Vasco. Essa situação é a seguinte: o administrador judicial listou o valor devido em cerca de R$1.780.000 aproximadamente, valor referente às verbas trabalhistas que o Vasco deve ao ex-treinador do nosso clube. Porém, o Alberto Valentim contestou, afirmando que o crédito não foi atualizado desde 2022 e ele pede para que seja reconhecido o valor correto e atualizado até o dia 24 de fevereiro desse ano de 2025 e o valor giraria em torno de R$2.136.000 aproximadamente. A diferença é de cerca de R$356.000 a mais e a cobrança vem de verbas rescisórias, FGTS, multas e encargos reconhecidos pela Justiça do Trabalho em 2019. Um fato importante é que a lei determina que os créditos em recuperação judicial devem ser atualizados até a data do ajuizamento. Ou seja, o Alberto Valentim quer que o valor real conste no quadro geral de credores do Vasco. Essa é a atual situação aí dessa dívida do Vasco com o Alberto Valentim, que já tentou aí a impugnação dessa recuperação judicial, questionando os valores que o Vasco deve a ele. O Vasco entende que é um valor X, o Alberto Valentim entende que é valor Y. Com certeza aí vai dar pano para manga essa situação. Problema gigantesco do clube, com certeza não é culpa do Alberto Valentim, né? A gente não sabe, né, se realmente ele está certo ou está errado. Não tem como culpá-lo. O que a gente sabe é que o Vasco está devendo o cara, né? Tá devendo, tem que pagar, mano. É simples. O Vasco contratou essa bomba lá no ano de 2018, manteve ele em 2019 para ser o nosso treinador. Culpa do Alexandre Campelo, né, que na época ainda era presidente do Vasco. Com certeza e certamente a gente espera que o Vasco resolva essa situação para que não tenhamos problema com a recuperação judicial, né? Comenta aí o que você acha dessa situação aí do Alberto Valentim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!